certo? Então, aí ele faz com que ele personifica para o meio evangélico o homem que Deus levantou para destruir todas as pautas de imoralidade que estavam levantando aqui do país. Ele personifica para os praças, não é, aquele que se rebelou contra a hierarquia militar para dar algo mais justos aos praças, não é? Ele personifica aquele cara que finalmente se levanta contra o criminoso e que quer mesmo que bandido bom morra. Então ele saiu personificando tudo. Ok, mas eu continuo a lhe fazer a seguinte pergunta. Ao indivíduo, Otônio de Paula, com todo o ódio que em determinado momento lhe tomou em relação ao Lula, a figura do Lula, execrável, este bandido, este ladrão, este homem que nos enganou, o senhor torturaria o Lula? Não, jamais. E aí foi quando a minha ficha caiu. Foi quando a minha ficha caiu. E eu digo sempre isso. Quando que a minha ficha caiu? Eu tinha recém-operado, eu fiz uma bariátrica, estava sem as minhas redes sociais, porque eu tive um embate com o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes tomou as minhas redes sociais e eu estava em casa de molho. E aí eu fui começar a rever as minhas falas. E aí eu vi uma fala minha, onde Lula havia tido uma reunião com alguns sindicalistas aqui em São Paulo. E nessa fala, Lula disse, olha, vocês precisam pressionar os deputados. Se não encontrar com o deputado, encontra com a esposa dele no shopping. Se não encontrar com ela, vai na escola do filho, pressione o deputado. Falou assim. Eu pego essa fala de Lula, subo na tribuna e no mais suprassumo da manifestação bolsonarista, eu digo a Lula que se ele fosse na minha casa com seus asseclas, eu receberia a bala, como se recebe um bandido no Rio de Janeiro. Juca, eu nunca tive arma. Eu nunca dei um tiro nem de airsoft. Eu tenho medo do barulho, do estupim de uma arma. Tem uma coisa para as pessoas que estão falando ali no chat, né? Ele não vale nada, o Otônio, não sei o que, sei lá. Eu acho ele uma pessoa... As convicções do Otônio de Paula são complicadas, né? Mas eu acho que ele é um aliado estratégico, tá, para essa eleição. Ele é o cara que tá batendo no Flávio Bolsonaro. Ele passa pano pro Jair, mas ele é importante. É importante ele, tá? Tem uma habilidade aí e nós temos que falar com o público evangélico, gente. Falo isso sendo agnóstico. E nem gosto muito das teses dos crentes, não. E aí, quando eu olhei para aquele vídeo, eu na tribuna, eu vi que eu fui tomado de um personagem. O personagem se apoderou de mim. Aquele não era eu. Agora, o mais interessante é que os meus irmãos em Cristo, da minha comunidade da fé, nunca me recriminaram por eu manifestar tanto ódio, nunca disseram, meu Deus, um pastor falando isso. Não, me aplaudiram. Mas quando eu mesmo estive orando pelo presidente da República, que segundo o nosso princípio de fé é uma autoridade constituída por Deus, porque Romanos 13 diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus, eu fui execrado pelos meus irmãos, que entenderam eu dizer que Lula seria recebido a bala se fosse minha casa, que não se reza mas que eu não poderia orar por esse homem execrável que era Lula. Não, eu acho que as mulheres do chat aqui, Carlinha, beijo, minha querida, tem que ser contra essas teses mesmo, tá? Tem que ser contra essas teses. Eu acho que também as pessoas têm que entender. Eu nunca vou concordar com o Otônio na questão pautas identitárias. Eu acho que a luta feminista, a luta LGBT é prioridade. E é uma luta de classe também. Eu acredito nisso. O inimigo do meu inimigo não é meu amigo, mas é um inimigo que posso usar. Não usar, né? Também, Marcos, calma. Mas a gente tem que se aproveitar da treta deles mesmo. Tem que fazer isso. Lula. E aí, pela primeira vez, eu comecei
a sentir o que parte da esquerda sincera, como você, que faz esse tipo de pergunta sincera, como, me explica, estava sentindo. Eu olhei e disse, meu Deus, o que aconteceu comigo e com tantas pessoas? E aí eu volto a dizer, nós estávamos longe dos valores de Cristo e não percebemos. Havíamos nos transformados em meros religiosos. E aí chega alguém que nos arrebata. Você quer ver o ponto mais grave dessa história toda, Juca? E é óbvio que você jamais me faria uma pergunta dessa, porque isto está no meu campo, na minha cosmovisão bíblica, teológica. Juca, você tem aqui, isso um amigo que eu aqui conheci, um profissional competentíssimo, que é o Isaac, que é de origem evangélica. Sim. Aliás, uma mãe praticamente só dá um nome desse, sim, se ela tiver, não é? Problema dele, se algum princípio de fé. Problema dele, que ele deve ter ocultado do senhor, sim, é que ele é palmeirense. Sim. Mas aí... tudo bem, a gente perdoa. Jesus perdoa. Jesus perdoa. Então, e eu não tenho nada a ver com isso, porque eu sou flamenguista, até, e eu estou me metendo aqui numa confusão toda aqui. Isso até porque o Juca, ele eu sou fã do Juca. Então, entre ficar com o Juca, que é meu ídolo jornalístico, e com o Isaac, desculpe, Isaac, eu vou ficar com a piada do Juca. Mas o Isaac sabe do que eu vou falar, e os evangélicos, filhos de crente que estão nos acompanhando agora, sabe do que eu vou falar. Juca, se você for numa igreja evangélica e você fez alguma coisa honrosa e o pastor quer lhe aplaudir, ele vai colocar você ao lado dele e ele vai dizer à comunidade da fé, meus irmãos, vamos aplaudir a Jesus pelo Juca Kfouri. Aí todos nós vamos aplaudir, não ao Juca, a Jesus pelo Juca Kfouri. Então você recebe o aplauso por tabela. Por quê? Porque nós entendemos, até pela visão do que é idolatria, não é? De que Deus condena a idolatria e o protestantismo surge em cima disso também, dos santos venerados católicos, enfim. Apesar de que o católico diz, olha, nós não adoramos, nós veneramos, né? Óbvio. E aí, nós temos esse cuidado para não dividir a glória que é de Deus. Juca, Bolsonaro ia nos nossos cultos e nós chamávamos ele de mito. Mito. Juca, se fosse contar antes de 2018 para um pastor lá do interior, lá da favela do Rio de Janeiro, que entraria um homem dentro da igreja e ele seria ovacionado, adorado como mito, esse pastor diria, é o anticristo. Claro. É o anticristo. Então nós fomos consumidos por isso, tá, porque nos afastamos dos princípios elementares da fé cristã. De tal forma, Juca, que quando eu me vi ali ameaçando o presidente da República, do campo do qual eu nunca votei, eu nunca pertenci ao seu campo ideológico, sempre tive algumas divergências, mas quando eu me vi ali, com aquele comportamento, eu vi que eu estava mais parecido com Bolsonaro do que com o meu Jesus. E aí foi quando a minha ficha caiu. E em nome da honestidade intelectual, em nome da verdade, eu não me dei por satisfeito de fazer uma conversão sem subir na mesma tribuna que eu fiz a tal ameaça e dizer que eu estava arrependido, e dizer que eu errei, e dizer que eu fiz parte deste movimento de consagração e veneração de um homem, que eu fiz parte, que eu contribuí para que um bezerro de ouro fosse levantado nos nossos templos, em nossas igrejas. Eu hoje oro por Bolsonaro. Peço para que Deus realmente transforme o seu coração.
para que Deus o converta, assim como eu oro pelo Lula. Se hoje Bolsonaro me pedir oração, eu vou e vou orar por ele. Agora, não me tire o direito de orar por Lula ou por qualquer um ser humano, não importa quem seja. Porque eu que sou um homem de comunidade, eu que sou um homem de igrejas dentro de favela, Juca, por muitas vezes eu já orei pelo traficante, pedindo que Deus o liberte dali. Nunca orei por armas, nunca orei para que ele tenha vitória. Não, esse não é o meu papel, eu não sou sócio do seu crime, mas eu oro, sim, pedindo, Deus, liberte esse homem, revela-te para ele é teu, o Senhor tem um projeto na vida dele. Se eu posso fazer isso por um traficante que faz tanto mal à sociedade, porque Cristo me ordena fazer isso, por que eu não posso orar pelo presidente Lula, que, pelo contrário, fez tanto bem a esse país, principalmente aos mais pobres e aos mais necessitados, que sempre foi a escolha do Cristo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!